Olá, pessoal. Agora vamos dar continuidade às nossas aulas com a segunda parte de ligações químicas, né? Vamos para a parte de ligações covalentes, né? Nós já vimos na primeira parte a ligação iônica. Lá na ligação iônica ocorre transferência de elétrons. Aqui não. Aqui na ligação covalente não é uma transferência. Então, observe aqui dois átomos de hidrogênio separadamente sendo analisados, né? Então, o hidrogênio tem um elétron apenas, né, no seu subnível S. Então, eu mostrei aqui no primeiro hidrogênio, esse aqui de cima, que o elétron está com spin para cima, né? Lembrando que o spin pode ser para cima ou para baixo, né? Se nós tivermos, então, um segundo átomo de hidrogênio aqui com o spin para baixo, eu vou ter a possibilidade, então, de compartilhar esses dois elétrons. Esses dois elétrons poderão ser compartilhados numa mesma região. E essa mesma região, lembre que a região onde podemos encontrar o elétron se chama orbital. No caso do átomo, orbital atômico. Mas aqui, como são dois átomos, eu passo a ter o que nós chamamos de orbital molecular, ou seja, da molécula de H2, né? Então, lembrando que o átomo de hidrogênio seria o orbital S, se eu juntar os dois orbitais S, eu vou ter a molécula de H2. E é isso que eu chamo de ligação covalente. Nesse caso, essa ligação é chamada de ligação sigma. E por que SS? Porque são dois orbitais do tipo S, né? Um hidrogênio com orbital S, outro hidrogênio também com orbital S. Formei, portanto, H ligado a H, ou o que nós chamamos de H2, certo? Mas eu poderia ter, por exemplo, o átomo de hidrogênio e um outro elemento químico, né? Digamos um átomo de cloro. O átomo de cloro, ele não tem orbital S, o orbital dele é o orbital P, que também tem um elétron. Observe que nessas condições aqui, nós não teríamos a possibilidade de ter o compartilhamento. Por quê? Porque os dois elétrons estão com spin para o mesmo lado, né? Então, é preciso que o spin seja invertido. Então, para que ocorra o compartilhamento, olha só, inverte o spin. E aí, então, os orbitais vão se fundir, formar um orbital molecular. Só que esse orbital molecular ocorreu entre um orbital S do hidrogênio e um orbital P do cloro. Nesse caso, então, a ligação sigma seria SP. Ok? Então, nós temos a ligação sigma SS, a ligação sigma SP. Ah, mas nós podemos ter, por exemplo, dois cloros, né? Se eu tivesse um cloro com um elétron, outro cloro com outro elétron, ambos no mesmo orbital px, lembre-se, existe o orbital px, py e pz. Então, eu poderia ter, se ambos estão, né, na mesma direção, né, no caso aqui o eixo x, eu poderia compartilhar desde que, obviamente, invertesse o spin do elétron, né? Então, os dois orbitais P se aproximam, começam a se fundir e passa a ocorrer, então, um compartilhamento entre os dois cloros, o que eu passaria a ter o Cl2, né? Então, aqui também tem uma ligação sigma, do tipo PP, né? O orbital cloro tem o elemento químico cloro com orbital P, o outro átomo de cloro também orbital P, né? Aqui eu estou dando sempre exemplos com o mesmo elemento, tá? Mas poderia ser elementos diferentes, né? Poderia ser cloro com outro elemento químico, tá? Vamos, por exemplo, pegar uma distribuição mais completa do cloro, né? Vamos lembrar que o elemento químico cloro, ele tem na sua no primeiro subnível dele, o orbital 1s2. Aí vem o 2s2, 2p6, e as ligações do elemento químico cloro ocorrem na terceira
camada, né? Aonde ele teria o orbital 3s, que eu estou desenhando aqui, tá? Esse aqui é o 3s2, e viria depois os orbitais p's, né? Então nós teríamos aqui um orbital p, tá? Vamos considerar que isso aqui seja o eixo z, né? Aqui o eixo com outro orbital p, o eixo y, e aqui o eixo x do orbital, né? Então, só para mostrar aqui, ó, cada orbital com seus elétrons. O elemento químico cloro tem completo tanto o subnível S, que eu já tinha mostrado, que agora eu tirei, como dois orbitais P estão completos, né? Esse que nós colocamos na cor verde representando o eixo Z e o de cor vermelha representando o eixo Y, né? Eles estariam completos. Portanto, a ligação é só no eixo X, conforme nós tínhamos mostrado para vocês, né? Vamos colocar as retas aqui, ó, só para a gente poder entender, né? Eu só estiquei um pouquinho o orbital para facilitar a nossa visualização, tá? Então ele ficou um pouco mais compridinho aqui, ok? E aí nós teríamos então, ó, o eixo X, portanto esse é o PX, aí o PZ e o PY, né? Lembrando que todos eles juntos que formariam o que nós estamos representando aqui, tá? Os eixos X, Y e Z. Muito bem. Então, lembre, eu tenho no PX a possibilidade de formar ligação. Se eu colocar aqui um outro elemento químico cloro nas mesmas condições, observe, eu vou conseguir fazer com que a ligação P com P ocorra de forma frontal, por isso teria a chamada ligação sigma PP, conforme já havia mostrado para você. Bem, isso seria para o átomo de cloro. Mas vamos imaginar que seja um outro elemento químico, por exemplo, o oxigênio. No oxigênio, além do subnível PX, do orbital PX, também o orbital PZ poderia fazer ligação, porque teria apenas um elétron, tá? Estaria com o elétron desemparelhado no PZ, entendeu? E aí, como que eu faria uma ligação, né, no PZ? Olha só, seria esse orbital verde. Como é que eu faria uma ligação entre os dois orbitais verdes? Não seria como ocorreu no orbital azul, que seria o PX. Seria uma ligação lateral, entendeu? Olha só, é como se ocorresse aqui uma ponte do elétron, e o elétron pudesse girar em toda essa região aí que está em verde. É diferente da ligação que ocorreu em azul, né? Por isso aqui em verde nós teríamos o que chamamos de ligação pi, porque ela é lateral. E aí nós poderíamos ter nessa condição o que chamamos de ligação dupla, ocorrendo entre dois átomos de oxigênio, por exemplo, né? Que seria o O2. Olha que bacana, né? Então a formação da molécula de O2 se dá por uma ligação sigma, que é aquela frontal, no eixo PX, aí que nós colocamos como orbital azul, e por uma ligação pi, que nós colocamos aí de forma lateral, né? Que é a ligação pi, né? Ocorrendo entre os orbitais PZ, ok? Então chamamos isso de dupla ligação. Muito bem, mas se eu tivesse novamente todos os orbitais com possibilidade de ligação, tá? Então, imaginando que eu traga aqui um outro elemento químico na mesma condição, eu faço a primeira ligação frontal, que é a ligação sigma. Aí eu faria a segunda ligação lateral, π. E, neste caso, o eixo Y, que está posto na cor vermelha, os orbitais em vermelho, também poderiam formar uma ligação lateral. Olha só que bacana. Seria uma outra ligação π. Então, nós teríamos aí uma ligação sigma e duas ligações π, o que nos daria, então, a estrutura do N2, né? Que seria N tripla N, ou seja, nitrogênio aqui, o gás nitrogênio. Olha que bacana que ocorreria, então, entre os dois átomos de nitrogênio.
ao que nós chamamos de ligação tripla. Então, na ligação tripla, nós temos o orbital PX formando a ligação sigma, do tipo pp, e os orbitais PZ formando uma π e PY formando outra π. Então, na tripla, uma sigma e duas πs. Ok? Valeu, pessoal! Essa era a nossa aula de hoje. Até a próxima, então.